Nada teme, nada teme, tudo é possível, nada teme, nada teme, tudo é possível, nada teme. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. 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 Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Nada teme, nada teme, nada teme, tudo é possível, nada teme. Oremos. Obrigado, Pai Santo, Criador do céu e da terra. Pai, estamos agradecidos nesta manhã por esse privilégio que nos concedeste mais no dia de hoje para podermos vir na tua casa e te adorar. Pai, nós sabemos o lugar de te adorar não é só simplesmente este lugar, mesmo nas nossas casas nós te adoramos, mesmo na rua nós te adoramos, mesmo nos carros nós te adoramos, mas se viemos até neste lugar, nós queremos ouvir a sua palavra, porque a sua palavra é que nos corrige,
a sua palavra que nos endireita, porque sem esta palavra ninguém pode se salvar. Se nós somos salvos, é através da tua palavra. Pai, te pedimos nesta manhã que comece conosco e termine conosco. Pai, não seja eu a pregar, mas sim seja tu, ó Pai. Porque se tu estiveres aqui, as suas ovelhas ouvirão a tua voz. Tu disseste, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não a voz do pastor, não a voz do diácono, mas sim a minha voz. Pai Santo, nós te pedimos que o verdadeiro pastor desça nesta manhã e fale no meio da sua igreja. Toque cada alma, ó Pai. Toque cada coração. Para que cada dia, com essa palavra que a gente recebe, possamos converter. Porque se nós não convertermos com esta palavra, estamos totalmente perdidos, Pai. Amém. Pai, nós te pedimos que esteja conosco e abençoe os irmãos, e abençoe as irmãs, e abençoe as crianças. E tome controle do culto de hoje. Tome controle das crianças para que eles não possam incomodar o culto. Pai, nós queremos te pedir no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, proteja-nos. Amém. Amém. Antes de poder me sentar, eu acredito que muitos irmãos entendem português aqui, né? Olha, do irmão Antônio. Vou usar um pouco. Amém. Amém. Vamos abrir as Santas Escrituras no livro de São João, São João 10, 32, de 32 até 35. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Indo no livro de Salmos 82, 6. 82:6. Eu disse: vós sois deuses, e todos filhos do Altíssimo. Amém. Que Deus possa vos abençoar. Podem sentar. Que o Senhor possa acrescentar a bênção nesta palavra. Sei que muitos percebem o português, né? Que Deus possa vos abençoar. Estão felizes nesta manhã? Também estou feliz por esse privilégio na qual Deus tem nos concedido. Também trago as saudações dos irmãos. Estou a falar do pastor Alberto de Machipanda, traz a sua saudação. Pastor Lucas, ele também diz que chegou bem. Pastor Mutunzi e o irmão Armando Mafunho manda suas saudações à igreja de Dondo. Que Deus possa vos abençoar. E para não nos alongarmos, é isso que nós já lemos nas Santas Escrituras, cerca do conteúdo que nós lemos, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo aos judeus ou aos fariseus que a Bíblia, a mesma Bíblia que eles tinham, e que o próprio Deus Altíssimo chamou do homem de um Deus. E com isto eu estava ouvindo a oração do irmão Tomás dos Santos, que como pastor é o cozinheiro para trazer o alimento, e nesta manhã o vosso Pai disse-me para vos dizer que vós sois deuses. Amém. 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 O próprio Deus diz ao homem que é Deus. E nós temos chegado ao ponto de menosprezarmos de nós mesmos. Mas a Bíblia diz
não se menospreze, porque se você menosprezar-se a si mesmo, mostra que você está tirando o seu poder dando ao Satanás. Mas a Bíblia nos diz: vós sois deuses. Amém. E um Deus, ele não fica abalado com as consequências. Ele fica firme, porque ele sabe que eu sou Deus. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis 1:1, ou depois da criação do homem, que quando Deus criou o homem, colocou o homem como governador das coisas da terra. Colocou o homem como um pequeno Deus. E se você for olhar na Bíblia, não foi o Deus Altíssimo que deu o nome às árvores que você está vendo, ou os animais que você está vendo, os peixes que você está vendo. Deus colocou lá Adão e Eva e deu autoridade a Adão, que Adão, qualquer nome que tu fores a dar, eu também vou assinar no seu, que é este. Deus não deu nome a nenhuma coisa, mas o homem, o pequeno Deus, deu nome a toda a criação. Então, se Deus deu autoridade a você, não se menospreze, porque se chegares ao ponto de menosprezares, é aí Satanás arranca a força que você tem. E o irmão Branham diz que nós temos uma energia forte, um poder tão forte, mas se a gente chega ao ponto de dizer eu não sou de nada, aí Satanás arranca você o poder que tens. Mas irmão, não deixe que o Satanás possa te arrancar o poder que Deus Altíssimo te deu. Nós pensamos que eu não tenho poder, eu não tenho poder, mas irmão, a Bíblia está a dizer: vós sois deuses, e todo o poder de Deus não está lá no céu, o poder de Deus está em você. Porque a própria Bíblia está a confirmar isso, que o poder não está no céu, a força de Deus não está no céu. A força de Deus está em cada um de nós. Amém. Você pode parar e dizer: eu não tenho força. Quem tem força é simplesmente o pastor. Quem tem força é simplesmente o diabo. Não é verdade, irmão. Todos nós somos deuses. Amém. Se você, minha irmã, às vezes você pensa: eu não sou Deus. Irmão, você é Deus. Porque o próprio Altíssimo está a dizer: você é Deus. Amém. Fica com esta convicção de que eu sou Deus. Às vezes nós perdemos o poder por tantas tentações que existem, por aflições. Irmão, não é aflições que devem tirar o seu poder. Amém. Aflições é para você cavar cada vez mais amar a Deus. Amém. Muitos crentes caem quando vêem tentações de ver na sua vida, quando vê as coisas estão vindo na tua vida. Irmão, mesmo com problema e sem problema, ame a Deus. Amém. Não é problema que pode te impedir estar diante de Deus. O problema é para você estar mais próximo de Deus. Amém. Se não existir um problema, irmão, cada um de nós podemos fazer o que nós achamos. Amém. Poderíamos fazer o que nós entendemos, mas Deus envia os problemas, ou às vezes Deus envia o chamboco para você voltar. Se Deus não te chamboquear, você não terá como voltar. Você vê muitos na história bíblica, se você for a ver, muitos conseguiram voltar depois de um chamboco. É como um filho. Quando você lhe chamboqueia, você diz: não faz isso, e ele está fazendo. Não faz isso, e ele está fazendo. Mas quando pegar na vara e chamboqueia ele vai dizer: mamãe, não vou fazer mais. Amém. Por que está dizendo isso? Porque está a ser repreendido. Amém. Então, se você não repreende, ou não se repreende com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o chamboco. E quando alguém é chamboqueado, ele não se agrada, ele fica a chorar. Amém. Recorda o irmão Barry, quando ele pregou uma vez aqui, disse: você não pode se agradar, sair daqui alegre. Hoje eu estou muito alegre. Não, saia daqui machucado no seu coração. Amém. Porque essa palavra é para machucar os seus velhos hábitos. Amém. E quando alguém é machucado, é chamboqueado, deixa seus hábitos, você não fica alegre.
Não fica alegre. Como o homem você diz que não, estou alegre porque deixei. Mas alguma coisa no seu interior reclama que não quero deixar. Mas o genuíno filho de Deus, ele larga-se com as coisas do mundo. Amém. Ai, irmãos. Ainda não trouxe o que o profeta disse. Ainda vamos ler o que o profeta de Deus disse. Estou a trazer aquilo que Deus me colocou. Amém? Amém. Então, temos que ter essa convicção que o próprio Deus Altíssimo disse que nós somos deuses. Amém? Creem nisso, irmãos? Amém. Creem nisso, irmãos? Amém. Devem crer nisso que vocês são Deus. Não podem se preocupar, irmão, irmã. Isso aí, todos os ventos que vocês estão a ver, um dia vão passar. Amém? Todos os ventos. Malária vai passar. Mas aquele que está em você não pode passar. Aquele que diz que você é Deus não pode passar. Amém? Vamos ver o que o profeta de Deus disse. Indo na mensagem, Abraão e a sua semente. Abraão e a sua semente e depois dele. No 133. Elohim, Abraão, dá a ele parte de seu nome. Deus dá a Abraão o seu nome como uma parte dele. Eu tenho feito de ti um pai de nação. Nós sabemos, a Bíblia disse muito bem, nenhum homem na terra deve se colocar como pai dela. O único pai na qual nós temos é simplesmente Deus. Amém. A Bíblia diz, não chama ninguém como pai. Se não eu chamo o pastor Charles do meu pai, é verdade, ele que me trouxe ao mundo. Mas o verdadeiro pai é Deus, porque é Deus que criou o homem. Amém. Amém. Não foi o seu pai que te criou, não. O seu pai foi simplesmente o caminho traçado pelo Deus. Amém. Mas Deus é que criou você. Mesmo Satanás é a criação de Deus. Todas as coisas nesta terra é a criação de Deus. Então, se somos a criação de Deus, o mesmo Deus está dizendo, eu sou pai de todas as coisas. Mas Deus criou aqui o Abraão, repartindo uma parte dele, que Abraão, segura o meu nome, e Elohim significa Deus. Amém. E Deus levou o nome dele e entregou a Abraão. E Abraão segura meu nome, e Abraão segurou o nome de Deus. E o profeta diz, vou trazer aqui algumas memórias, algumas pessoas na qual operaram como Deus e são Deus. Amém? Amém. E não, eu tenho feito de ti o pai da nação, um pai. Eu tenho feito de ti o pai de muitas nações, e eu colocarei parte de meu nome em seu nome. O próprio Deus vai dizer a Moisés, a Abraão, que eu colocarei meu nome em você, e você será pai das nações. E hoje o diabo está a tentar levar o lugar de Abraão para dizer que sou eu. Que estão a ver, o chamado Papa está a tentar resgatar o nome de Abraão. Amém. Mas a semente de Abraão nunca vai aceitar. Amém. Se eu sou filho de Charles, alguém vir dizer que Charles não é teu pai, chame-me a mim de pai, eu nunca vou aceitar. Amém. Porque tenho a semente de Charles. Amém. Você também tem a semente de Abraão. Amém. O Papa pode dizer de tudo, irmão. Não, vocês são filhos, são meus filhos. Ele diz que lidera todas as nações. É pai de todas as igrejas, todo mundo. Mas ele não é pai de nenhuma igreja. Ele é pai da igreja caída. Amém. Mas a igreja que foi constituída com a semente de Abraão, ela simplesmente está à linhagem de Abraão. Amém. Você está na linhagem de Abraão. Mesmo vir alguém, e o Paulo disse, mesmo um anjo que vem do céu, que pregar outro evangelho contra este, seja anátema. Amém. Aleluia. Agora, ele está pregando um evangelho diferente do que Deus disse. Então, esse nós descobrimos
que ele não é Pai. O Pai é Deus. Amém. Nós descobrimos que ele é falso. Porque ele não está pregando o Evangelho como ele está. Amém. E a Bíblia nos deixa bem claro que esse Evangelho deve ser pregado como ele está. Amém. E vivido como ele está. Não importa que interesse você tem nesta palavra. Esta palavra, você deve ter um e único interesse: ganhar a salvação. Amém. Se você coloca segundo, terceiro, quarto interesse, irmão, vai se perder. Se Deus constituiu esta palavra, é com um e único interesse: para ganhar o homem que caiu naquele dia, para o resgatar e voltar novamente onde estava. Eu e você estávamos nos lugares muito áridos. Cada um de nós estava no seu devido lugar. Outro era ladrões, outro era prostituta, outro estava lá, mas Deus te chamou: venha e entra novamente na palavra. E Ele te fez de Deus. Amém. E saia daqui esta manhã dizer que eu sou o Deus. Amém. Não és de Deus porque eu estou a te dizer. Eu, seu povo, Pai, está a te dizer. Amém. Que tenha essa convicção. Olha só, irmão. Muitas das vezes nós não ficamos tão preocupados. Quando vem aflições, quando vem qualquer vento, ficamos preocupados. O que eu vou fazer? Ouvi aqui a oração do irmão Tomás. O próprio paracetamol, ou como diz, quartene que você toma, há quem tomou e morreu, mas há quem tomou e viveu. Percebes? Então, mesmo na sua aflição, clame a Deus. Deus, me socorra neste momento de angústia. É esta palavra, porque Deus te fez também de Deus, te fez também de Deus, para você conseguir vencer as suas batalhas. Não é possível vencer as batalhas enquanto não estiver na palavra de Deus. Amém. Amém. Para vencer essa batalha, nós devemos depender da palavra de Deus. A palavra de Deus é um escudo, irmão. Pode vir todo tipo de macumba, não é nada na palavra de Deus. Não é algo, não existe algo nesta terra que pode deter a palavra de Deus. Só uma palavra de Deus domina todas as coisas. Se você segurar esta palavra fé, fica a saber, todos os muros você vai destruir. Amém. Porque Deus está em você e você é o pequeno Deus. Amém. Não fique preocupado. Veja as pessoas ficam tão preocupadas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meus dias já terminaram. Irmão, todos os dias podem terminar, mas deixe-me dizer, meus dias devem terminar no Senhor. Se meus dias terminar nesta terra, devem terminar enquanto eu ainda estou no Senhor. Amém. Não terminar enquanto eu estou fora do Senhor. Porque se terminar nesta vida, enquanto não estou dentro da palavra, um dia estarei no tormento eterno. Mas se você termina esta vida, nessa jornada que nós estamos, enquanto estamos na palavra de Deus, estaremos nós juntamente com Ele. Amém. Aquele que disse, vós sois deuses, você vai estar com Ele. Amém. Vai cear com Ele. Amém. Quantos não querem? Todos nós queremos estar diante de Deus, irmãos. Amém. Mesmo se você perguntar ao mundo, você não quer estar com Deus, vai dizer, eu quero estar com Deus. Diga para ele, faça a palavra. Também até não quero. Por quê? Não tem nada da semente no seu coração. Amém. Quer a semente de Abraão? Ele tem isso no seu coração. Ele sempre quando está caído, ele lembra-se. Ih, eu caí, tenho que me recuperar. Irmão, quando você cai, não espera alguém vir te dizer, irmão, vai arrepender. Não. Irmão, não faça isso. O seu próprio coração dá reclame. Tem que dar alarme no seu coração. Porque aquele que está envolto reclame dentro de você. Filho, já caí. Amém. E se você tem Deus, lembra-se. Mas se você não tem Deus, difícil você lembrar. Muito difícil você lembrar. E quem lembra porque é a semente de Deus, né? Amém. Quem lembra porque é a semente de Deus. Porque a Bíblia diz, a semente de Deus nunca pode morrer fora. Não. E esta palavra, o próprio Deus é semeador. Amém. E a palavra é a semente. Amém. Você pega esta palavra, lance ao mundo.
Na rua pode lançar. Amém. Em casa você pode lançar. Amém. Como diz, na montanha pode lançar. Amém. Lembra a parábola que o Senhor deu? Esta palavra é lançada em todos os lugares. Mesmo na barraca, onde pessoas estão a beber cerveja e você está com sua coca, diga, irmão, a palavra está proibida isso. Amém. Pode te rejeitar, mas você falou, assim diz o Senhor. Amém. Quando você apresenta a palavra a eles, você lava as mãos. Porque há quem vai ser julgado por só pegar a palavra e armazenar em casa e não falar para os outros. Amém. E há quem será julgado por não falar para a sua família. Amém. Você recebeu a palavra, precisa dizer a teu pai, papá, a palavra está aqui. Não fica alegre porque eu converti sozinho, não. Como seu pai que nasceu, que fez crescer até a estatura que você está, foi amor que ele teve com você. Amém. E você também deve ter o amor para com seus pais. Amém. Está ajudando eles, papá. Vamos, mesmo ele rejeitar, irmão, continua a entregar a palavra. Amém. Quem faz voluntário não é você. Você vai na machamba, chega lá, semeia seu milho, ou se coloca lá seu arroz, você volta à sua casa. Uma semana depois está voltando, encontra já está aí, como chama, milho já prontou. Não é você, irmão. Não. É Deus que faz prontar. Amém. Se é Deus que faz prontar, esta palavra deve ser expandida. Amém. É você que deve expandir essa palavra. É você que deve pegar essa palavra e dizer aos outros. Porque aquelas prostitutas que estão nas barracas precisam ouvir o Evangelho. Amém. E não vão ouvir o Evangelho sentado lá, não. É você que deve ir pregar. Amém. É você que deve pegar esta palavra e falar para aquelas pessoas lá. Amém. Para a prostituta deixar de ser prostituta, depende de vocês. Amém. Para ladrão deixar de ser ladrão, depende de vocês. Amém. Porque Deus te deu todo o poder. Se Deus te deu todo o poder, leve esta palavra, fale às pessoas e elas converterão. Amém. Não pode esconder a palavra, irmão. Muitos escondem a palavra não deve ser escondida. Por isso que a Bíblia diz: a sua forma de falar, sua forma de agir, o seu próprio caráter, diz alguma coisa mais maior em relação a todas as coisas. Amém. Pode você falar que eu sou da mensagem, não é isso que nós queremos. Não. Pode falar de você, eu nasci tanto tempo, vivi na mensagem, não é isso que nós queremos. Não. O que nós queremos é o caráter. Amém. Porque Deus exige o caráter. Amém. Se nós estamos a dizer, o Deus disse que vós sois Deus. Se vós sois Deus, vocês nunca viram o Senhor Jesus Cristo andar em de balda. Ele apresentava e manifestava a presença do Deus vivo dele. Amém. E Deus quer que você manifeste a presença de Deus vivo em você. Amém. Não é se esconder. Não. O Senhor Jesus Cristo nunca se abalou quando vinha as tentações. Por esta razão, o Satanás não conseguia lhe deter. Porque ele estava firme na palavra de Deus. Amém. Você também, se estiver firme, Deus vai te segurar. Amém. 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 Na mensagem, as infalíveis realidades de um Deus vivo. Na mensagem, no parágrafo 210. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. E o programa de Deus trabalhar através do homem. Amém? Amém. Deus sempre trabalha com o homem. Deus nunca levou um jumento dizendo vai pregar o Evangelho. Nunca disse a um cão vai pregar o Evangelho. Deus leva você para pregar o Evangelho. Amém. Pegar essa palavra e expandir nas barracas. Pegar essa palavra e expandir nas escolas. Amém. Deus poderia levar um burro pregar, mas ele disse, não é isso que eu quero usar. Quero usar o homem, aquele que eu fiz como semelhança à minha imagem. Amém. E se você é a imagem de Deus, pega esta palavra e vai pregar lá fora. Amém. Deus sempre trabalha no homem. E para você ver um Deus, você vai conseguir ver no homem. Nunca você vai ver Deus no invisível.
há de ver Deus no homem. Amém. É a partir daí que começa já a dizer: eu vi Deus no irmão da Flávia, eu vi Deus no irmão da Flávia. É Deus mesmo, irmão. Amém. A palavra está bem clara: Deus é o homem e Satanás também é homem. Você vai me dizer: se a Bíblia diz Deus é Espírito, irmão, é verdade, Deus é Espírito. O Espírito de Deus, quando está em você, está a manifestar o próprio Deus Altíssimo. Amém. Não é você que faz as coisas. O próprio Deus, aquele Espírito, estava no Senhor Jesus Cristo. O mesmo próprio Deus estava também nos profetas. E o mesmo Deus está em vocês hoje. Amém. Amém? Amém. Então Deus sempre trabalha com o homem. Porque o mundo deve chegar ao ponto de desprezar o homem. Não é de nada isso. Não é de nada isso, irmão. Não menospreza ninguém ou não despreza ninguém. Deus opera em cada homem, cada mulher. Nem tem interesse com o status do homem. Deus tem interesse o que Ele quer colocar lá. Amém. Vocês são da semente de Deus. Se você é a semente de Deus, Deus está em você. Não precisa alguém dizer: vai procurar Deus, está na igreja metodista. Vai procurar Deus, está na igreja toda. Deus não está nesses lugares. Deus está em você. Amém. Porque as igrejas começam a pensar: Deus está na nossa igreja. Deus está na nossa igreja. Deus não fica na igreja. Não fica no lugar feito com mãos do homem, não. Deus fica no lugar que Ele mesmo construiu. Amém. É você que foi construído com Deus. Aleluia. Amém. Oh, escuta aí. Deus opera através do homem. Crê nisso? Amém. Crê que Deus opera no homem? Amém. E eu vou te trazer ênfase das pessoas que Deus operou com ele. Amém? Amém. Vamos. Ele fez o homem o seu ajudante na terra. Ele fez o homem de um Deus menor do que ele mesmo. Amém? Deus fez de você de um pequeno Deus. Não se preocupe, eu estou a relaxar aqui. Está lá, Antônio vai fazer trabalho. Amém. Está lá, Joaquim, vai fazer trabalho por mim. Amém. Você é um pequeno Deus, irmão. Amém. É você que deve pegar esse evangelho e pregar. Porque Deus já te deu todo o poder. Deus já te deu toda a força, autoridade de expulsar os demônios. Você sai e vai operar. Estás a manifestar o Deus Altíssimo. Amém. 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 No 212, ele diz assim: e quando Deus fez o homem na sua própria imagem, Ele colocou na terra como um pequeno Deus. Jesus declarou isto quando Ele disse: não está escrito em vossa lei que sois deuses? Não declarou o Senhor? Amém. Declarou, irmãos. Amém. O que estava escrito em Salmos foi confirmado no Novo Testamento. Amém. Há crentes que dizem que nós não cremos, o que está no Velho Testamento já passou. Irmão, é uma pura mentira. Amém. Tudo que está no Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Amém. Quem tem hábito de dizer as coisas do Velho Testamento passou é uma abominação. Amém. Tudo que está no Velho Testamento deve se inspirar ao Novo Testamento. Amém. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Amém. O Novo Testamento é a sombra do Velho Testamento. Amém. Quem tem esse hábito são ladrões. Amém. Procura base de se defender. Quando chega aquela parte de Malaquias, diz que não diz é coisa do Velho Testamento. Irmão, é pura mentira. Amém. Tudo que está no Velho Testamento é coisa atual. Amém. A Bíblia não tem passado. Podemos dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo no seu tempo poderia dizer: já que esse é o Velho Testamento, então agora estamos entrando no Novo Testamento, deitem lá esses livros. Mas ele disse: não deve ser deitado esse livro, porque esse livro, o primeiro livro, deve comparar-se com o segundo. Pegar esse com esse são casados. Amém. O Velho Testamento e o Novo Testamento são casados. Da forma que você tem, você e a sua esposa, Amém. formamos uma pessoa. É a mesma coisa com a Bíblia, irmão. Dizendo que o Velho Testamento passou é pura mentira. Amém. Tudo que está no Velho Testamento ainda chega deste lugar. Você vai me dizer: não está bom, pastor. Está a dizer o sacrifício. Na altura fazia lá com gados, tudo mais. Porque hoje não está a se fazer. Está a se fazer, irmão. Amém. Amém? Amém. O sacrifício que onde se fazia com gados, até hoje está a se fazer. Está no Senhor Jesus Cristo. Amém. O sacrifício que era feito com gados
O Senhor Jesus Cristo tomou isso. Amém. O gado não pode salvar a você. Amém. O sangue de bode não pode salvar a você. Amém. E ele tinha que descer com toda a plenitude. O sangue, meu sangue, vai salvar vocês. Se não fosse o sangue do Senhor Jesus Cristo, todos nós seríamos desgraçados. Amém. Onde você estaria, irmão? Onde eu estaria? Só de saber onde eu saí já é uma vergonha. Só de saber onde você saiu já é uma vergonha. Amém. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue não foi só naquele dia, porque o sangue até hoje está a chorar. Amém. Como está a chorar? Está a chorar, irmão. Amém. A Bíblia confirma isso. O sangue lá na cruz até hoje está a chorar. Se você está a andar, a cantar, a gritar de um lado para o outro, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. É por esta razão, Deus não repara os seus pecados. Deus não repara o que você é. Deus repara o sangue que está se derramando. Amém. Se não houvesse este sangue, irmão, onde nós estaríamos? Os judeus o rejeitaram por um propósito. A rejeição dos judeus é para salvar você. A rejeição do judeu é para salvar você, minha irmã. Se o judeu não rejeitasse o Senhor Jesus Cristo, ele não teria como chegar até você. Amém. Chegou até você porque o rejeitaram. Mesmo que nós, irmão, podemos rejeitar a ele. Daqui a pouco temos que voltar lá onde ele foi negado. E se ele voltar lá, acabou a misericórdia para os gentios. Amém. Essa misericórdia para aquele momento vai terminar para nós. Estamos em festa, irmão. Estamos em festa. Amém. Estás a gritar de um lado para ter uma festa que você tem. Amém. A qualquer momento essa festa vai acabar. E o irmão Brano me diz, veja só, numa família, nasceu a primeira criança, você está a começar a vida. Você está a começar a vida. Nasceu-se uma criança. A criança, você vai ter todos os mecanismos para ele estar bem, estável na sua vida. Você vai ver a segunda criança, a atitude como você tratou aquele primeiro filho já é diferente com o segundo filho. Com o terceiro filho, com o quarto filho. Mas o último filho, ele encontra tudo já feito. Amém. O primeiro filho, quando nasceu, dormiu na esteira. Mas o último, quando veio, já está a encontrar berço. Amém. Somos nós. Amém. Na primeira era, tudo era tudo problema aqui. Segunda era problema. Terceira era problema. Mas nesta última era, é a era da glória. Amém. Esta é a era da glória, irmão. Momento de você bater as asas. Amém. Primeira era, segunda era, terceira era. Não tinha asas, não. Não. Mas nesta era, é para você bater as asas, irmão. Amém. Porque nós devemos viajar. Amém. Estamos cansados de andar. Estamos cansados de ver pessoas vestindo roupas imorais. Então, o que temos que fazer para fugir? Para fugir isso, temos que voar. Amém. E voa aquele que tem as asas. Amém. As asas é a palavra de Deus. Amém. Se você não tem a palavra de Deus, difícil é você voar. Para nós voarmos, temos que pegar esta palavra. A qualquer momento nós viajaremos, meus irmãos. Você está vendo o mundo como está animado. Nada está animado para você. Para ele está animado o mundo. Mas para nós não está animado. Porque o mundo está na ruína para nós. Amém. Aquilo que eles dizem que é uma bênção, para nós é uma maldição. Amém. Aquilo que dizem que é uma maldição, para nós é uma bênção. Amém. O mundo não tem nada a ver com esta palavra. Falar dele da passagem da palavra, não vou te aceitar. Levanta agora mesmo, você anda pela rua, ver uma irmã colocar uma roupa indecente e você dizer para ela, irmã, não é boa forma de vestir isso. Olha, Senhor, trata da tua vida, esta é a minha vida. Vão te dizer isso. Amém. Por quê? Para ele está bonito desta forma. Mas para você não está bonito. Amém. Não está bonito para você. Mas para ele está tudo bem. O mundo está alegre, estamos a comer frango. Todo dia festa, todo dia dançar de um lado para o outro, todo dia escutar. Mas irmão, nós estamos tristes. Amém.
Eles estão alegres, mas nós estamos tristes. Amém. A nossa alegria é que já estamos indo para bater as asas. Amém. Eles estão alegres com o desenvolvimento do mundo. O país não está a desenvolver, meus irmãos. Dizer que Moçambique está a desenvolver, podem construir tudo. Não há desenvolvimento. Amém. É a ruína total. Amém. E tudo que Deus nos deu em Moçambique é bom para nós. Amém? Amém. Deus disse, tudo que eu estou a vos dar em Moçambique, basta para vocês. Não pode querer outra coisa do outro mundo. Querer coisa da América, querer coisa do Brasil, querer coisa da... Não. Tudo que nós queremos está aqui em Moçambique. Amém. Amém. Essa é a noiva de Deus, irmãos. Amém. Amém. Agora, Deus, como Deus, fez o Moisés de um Deus. Crê nisto? Amém. O profeta diz, nesta mesma mensagem, que Deus fez Moisés de um Deus e o seu irmão Arão como um profeta. Arão era o pastor de Moisés, a essência, não é isso? Moisés era o profeta e Arão era o pastor. Mas Deus está a dizer que, o profeta está a dizer que Deus fez Moisés de um Deus e Arão um profeta. William Branham, um Deus, e Neville, um profeta. Amém. Moisés, o que ele fez? Lembra você? Moisés criou as coisas. Não concorda com isso? Amém. Amém. Moisés disse, haverá moscas, e moscas surgiram. Amém. E Moisés disse, haja rás, e rás vieram. Amém. Moisés disse, as águas vão transformar em sangue, e transformou as águas em sangue. Quem tem o poder disto é Deus. Amém. Quem pode fazer isso é um Deus, mas ele fez. Se era homem, como conseguiu fazer? Se era homem, como conseguiu fazer isso? Era o próprio Deus. Amém. Amém? Amém. Era o próprio Deus. E o que o Moisés fez, o próprio Senhor também fez. Amém. Lembra você? Amém. A água foi transformada em sangue, agora aqui foi transformada em vinho. Amém. O que está no Velho Testamento está refletido no Novo Testamento. Amém. Toda a Bíblia estão a casar. Amém. Bíblia está casada, irmão. Não há coisa que está aí separada. Não, tudo está junto. O que o Senhor fez no Velho Testamento está a fazer novamente no Novo Testamento. Amém. Leva você no livro de Gênesis 1, 2. O Espírito de Deus pairava onde? Pairava onde? E Jesus Cristo andou aonde? Sobre das águas. Amém. Está a ver? Estão a casar, irmão. Amém. O Velho Testamento e o Novo Testamento é a mesma coisa. É uma cruz entre ligação aqui. Amém. Não há quem pode separar esse livro. Se você tentar, irmão, maldição para você. Por que os homens fazem isso? Tentar separar a Bíblia. É porque este é o interesse próprio. Mas Deus disse, não tenha o seu interesse próprio. Tenha um interesse único da salvação. Amém. Lembra? Moisés fez essas todas as coisas. Moisés disse que morrerão os primogênitos. E naquela noite, todos os primogênitos do Egito morreram. Amém. É Deus que fez isso. Irmão Branham disse a mesma coisa. Há uma irmã velha na fila de oração. Diz, irmão Branham, eu nasci um bebê e esse bebê aqui não tem sexo. Está vendo uma pessoa nascer sem sexo feminino ou masculino? E ela trouxe a um Deus. Deus, tenho essa criança. Não tem sexo. E não é possível uma pessoa viver sem um sexo. É, não é? Não é possível. Mas quando aquela irmã trouxe a Deus, Deus disse, irmã, escolha o sexo que você quer. E aquela irmã escolheu o sexo que ela queria. E foi para casa. O marido disse, olha, tenta verificar. Deixa espera ainda. Tenta verificar. E de repente abriu na criança e encontrou o sexo. Amém. É Deus, irmão, que fez isso. Amém. O irmão Branham criou as coisas. Moisés criou as coisas. Amém. Amém. E você pensa que é uma brincadeira. Mas é assim diz o Senhor. Amém. Não é só esta mulher que eu estou a dizer.
e na qual o irmão Branham deu sexo à criança. Lembra-se? O irmão Branham estava lá deitado na sua casa. E estava lá, não pegou nada naquele dia. E ele imaginou, se pelo menos viesse 2 quilos aqui, então isso me faria muito bom. De repente, surgiu um esquilo. É a palavra que cria. Amém. A palavra criou um esquilo. Irmão Branham pegou aquele esquilo. Irmão Branham outra vez foi pescar. Pegou um peixe. E aquele peixe estragou aquela, como chama? As mulheres, como chama? Tem aquela parte onde o peixe consegue segurar, né? Pegou aquele peixe e escapiou aquela parte. E o profeta de Deus disse, não é desta forma de pescar. E ele também disse, haja vida em você, peixe. Devolveu na água e o peixe começou a fugir. Por quê? É uma criação que ele fez. Amém. Não é só o William Branham, meu irmão. Não. Mesmo você fará isso. Amém. Mesmo você fará isso. Amém. Simplesmente tenha fé em Deus. Amém. Se tiveres a fé em Deus, tu criarás. Amém. Podes dizer agora, malária sai, malária vai fugir. Amém. Porque malária deve obedecer. Água naquele dia do Senhor Jesus Cristo, água obedeceu. Porque sabia, aquele que me criou Amém. deve andar em cima dele. Amém. Começou a andar o Senhor em cima das águas. Moisés disse, bateu a água e a água separou-se. E houve o caminho para eles passar. Amém. O que faz isso? É a palavra. Amém. Irmão, a obediência. Todo animal até hoje obedece a Deus. Amém. As águas até hoje obedecem a Deus. Amém. É você que não obedece a Deus. Amém. E ainda diz que eu sou o pequeno Deus. Como é possível? Como é possível? O pequeno Deus é aquele que obedece à voz do Altíssimo. Amém. Saia daqui a dizer, eu sou o pequeno Deus e vivendo a palavra de Deus. Aleluia. Não pode sair daqui e dizer, eu sou Deus. E a vizinho fica a saber, eu sou Deus. Irmão, fica a saber, eu sou Deus. Não, irmão. Não. Eu sou Deus e viver a palavra de Deus. Amém. Não sou Deus quando a batida sai, tem que colocar sainha. Sou Deus quando a batida sai, tem que prostituir. Não. Não estás a obedecer a palavra de Deus. Quando obedecer a palavra de Deus, mostra que você é o pequeno Deus. Foi você que foi dito no Gênesis que dê nome a tudo que você quer. Sim. Irmão, nós temos autoridade. Amém. Amém? Amém. Só que você, por essas tuas brincadeiras, você vende o teu poder ao Satanás. O Satanás está a aproveitar também. Amém. Satanás nunca tentou, Senhor Jesus Cristo, aproveitar. Não. Tentou, mas ele diz, amigo, você é criança, sai daqui. Pá. Amém. Você também pode dizer isso ao Satanás. Sim. Satanás não é alguma coisa maior que você. Amém. Porque aquele que está em você é maior. Amém. Amém. E você está pensando que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, senhores irmãos. Isso é pura verdade. E a palavra verdadeira. Se você crê nisto, Deus abençoará a sua vida. Amém. Nós ficamos naquilo que tem que procurar fazer aquilo, tem que fazer. Irmão, você pode fazer isso. Lembra o Senhor Jesus que disse: se tu tiveres a fé, dirá essa montanha, sai daqui e vai para lá, e a montanha vai te ouvir. Amém. Lembra-se? Amém. Pensamos nós que são montanhas. Pensamos nós que são montanhas. São teus pecados. Amém. Tua sujeira. Amém. Tira de você para fora. Amém. Amém? Amém. Você pode dizer agora: queremos isso, e Deus vai te dar, irmão. Amém. Porque você é um Deus. Sim. Ele te deu esta autoridade. Cria agora, Deus. Você cria. Deus criou o céu e a terra. O resto do homem está aí, faz o que você quer. Amém. Somos nós que estamos a fazer. Deus nunca construiu o carro. Não. Deus não construiu energia. Mas a energia depende da inteligência de Deus. Amém. Crê nisso? A energia está dependendo das águas. E a água é criada por Deus. Amém. Eu sempre tenho dito: nada que o homem criou. Mas sim, o homem é a criação daquele Criador. Amém.
Amém. O Criador te deu autoridade para dizer haja e logo surge. Amém. Tem muitos irmãos, ou algumas irmãs, ficam preocupados, mas eu vou morrer assim. Eu vou morrer assim. Não vou nascer. Irmã, Deus, como Deus, nunca vai deixar você morrer assim. Se nós temos esses problemas na nossa vida, culpados somos nós. Amém. Porque não obedecemos a palavra de Deus. Amém. Se você começar a obedecer a palavra de Deus hoje, tudo que tu quiseres, Deus vai te dar. Amém. Amém? Amém. Você vai receber ainda hoje. Amém. Não é amanhã. Hoje Amém. vai receber. E Deus cumpre com todos os seus compromissos. Amém. Crê nisso? Amém. Deus não pode falar uma coisa depois não cumprir. Se Deus não te dá o que você quer, é porque Deus sabe dos objetivos. Amém. Deus sabe, quando eu lhe dar isso que Ele quer, esse aqui vai fugir. Amém. Quando eu lhe dar o que Ele quer, esse não vai mais congregar. Amém. Irmão, se Deus te dá alguma coisa, é para enriquecer a sua própria palavra. Amém. Para mostrar. Não. Olha só, outros dizem assim, essa palavra não tem poder. Mas eu te digo, irmão, esta palavra tem poder e esta palavra não é só um evangelho que deve ser lido, né, ouvido e acabou. Não, irmão. Esse evangelho pode ler, pode ouvir, mas ele ainda tem o poder. Amém. Amém. O poder de Deus deve se manifestar em vocês. Amém. Não é só dizer depois, no tempo de Abraão, uma mulher estava morta e foi ressuscitada. No tempo do Senhor Jesus Cristo, uma mulher tinha um fluxo de sangue e pegou na roupa de Jesus e curou. Até hoje acontece. Amém. Sim. Até hoje acontece. Te digo, irmão, não tenha dúvida disso, até hoje acontece. Sim. Se não acontece na tua vida, falta de obedecer a palavra. Amém. Se não acontece na tua vida, porque não estás a viver corretamente a palavra. Aleluia. Viva a palavra de Deus corretamente. Hoje vai se cumprir. Amém. Eu fico, Deus vai trazer em você. Amém. Eu fico, Deus vai trazer em você. Amém. Nosso Deus é rico, meus irmãos. Amém. Deus não é pobre para dizer que eu sou pobre. Não. Se você até hoje é desgraçado, está tudo descontrolado, é porque não obedece a palavra de Deus. Amém. Pensa que tudo que está lá no mundo era para eles? Não. É para você, irmão. Amém. Os carros que estão a brigar com ele não são deles. Não. É seu. Sim. Amém. As coisas que você está a ver são seus. Amém. Não há coisa que o mundo ou Satanás fez. Nós ouvimos aqui na quarta-feira. Satanás pode te enganar, quer te dar isso. Ele não pode te dar nada, porque não tem nada. Amém. Ele é um nada, pode prometer te dar alguma coisa e não tem nada. Amém. Você vai depender de um nada. Vale a pena você depender de um Deus Altíssimo, irmão. Amém. Se você depender de um nada, tu também serás um nada. Amém. Nosso Deus não é um nada. Nosso Deus é um Deus genuíno, um Deus vivo. Podemos explicar aqui, aquilo. Isso só acontece aqui. Não, irmão. Eu tenho fé no que eu estou dizendo. Amém? Amém. Eu disse para vocês, irmão Branham criou. Moisés criou. Não é só eles. Não é só eles. Até Josué criou também. Lembra você? Josué disse para o sol e o sol obedeceu a voz de Josué. Aleluia. Porque Josué é Deus que criou o céu, o sol. Sim. Para o sol, parou o sol. Não é Josué. Elias veio e disse 3 anos e meio sem chuva. E chuva obedeceu. Amém. É Deus que está dizendo. Se Deus dizer alguma coisa, a natureza obedece. Amém. A natureza nunca pode desobedecer a Deus. Porque se ela um dia desobedecer a Deus, Deus vai destruir. E a própria natureza tem medo de Deus também. O homem que não tem medo de Deus, a natureza tem medo de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, ele deve obedecer, deve executar. É Deus que está dizendo que me criou. Mas você, um Deus que te criou, te diz alguma coisa e você não faz. E ainda diz que sou o pequeno Deus. Não é, irmão.
Alguma coisa não está bem para você. Amém. O Deus que está a se referir, pequeno Deus, vou te apresentar agora. Amém. Vou te apresentar o pequeno Deus que Deus está dizendo. Amém. Não é você dizer que sou Deus e não obedece a palavra de Deus. Deves obedecer a palavra de Deus. Amém. Para se confirmar o seu pequeno Deus. Nunca é possível se confirmar o seu pequeno Deus enquanto você ainda vive na sujeira. Amém. Enquanto você não obedece a palavra de Deus. Sim. Não é possível. Não é possível, irmão. Não. Não é tão longe. Eu estava a dizer os homens que criaram. Né? Estava a ouvir dizer os homens que criaram. Lembra você? Irmã Maria está aqui? Irmã Maria está aí. Pastor Charles outra vez disse assim. Eu acredito que o mundo já ouviu isso de Pastor Charles. Um certo dia saíam do tabernáculo. Ou saíam ou iam no tabernáculo. E a chuva como vinha na frente deles. E ele disse, essa chuva deve passar deste lado. E a chuva aconteceu daquela forma como se diz. Estou a mentir, irmã Maria? Não é isso? Amém. A chuva não pode nos apanhar. Deve passar deste lado e a chuva passou deste lado. E ele confirmou que a irmã Maria estava, a irmã Avelino estava. Amém. Não é longe. Irmã Fátima está aqui. O pastor Charles falou aqui na igreja. Bendita é a última filha que tu terás. O próximo será um rapaz. Estou a mentir, irmã Fátima? Irmão Caleb veio. É a palavra viva, irmão. Amém. Essa palavra não pode ser como uma história. Não. Leve essa palavra como o mesmo do ontem, hoje, para todo sempre. Você vê esta palavra como uma história. Nós não pregamos anedota, nem uma história. Não. Só que trazemos a evidência das coisas que já sucederam e ainda sucedem. Esse evangelho é um evangelho verdadeiro. Mas se você quer esse evangelho possa fluir no seu coração, deves obedecer a palavra de Deus. Deve viver debaixo da palavra de Deus. Se a palavra não se manifesta nos seus dias, é porque você é desobediente. E todos que desobedecem a palavra de Deus só trará a ruína para a sua vida. Amém. É a morte que tu procuras se não obedecer a palavra de Deus. Amém. E cada palavra que sai da boca do servo de Deus é assim diz o Senhor. Amém. Você pode procurar a palavra. Está escrito aonde? Onde está escrito isso? Pastor, o que está dizendo? Não está escrito, irmão. Tudo que o servo de Deus lhe diz não precisa estar escrito. Não. É Deus que está a inspirar. Amém. Amém. O servo de Deus fala por inspiração do Espírito Santo. Amém. Muitos de nós recusamos. Não, o Chaco está a dizer isso. Eu quero ler também a mensagem. Pode ler a mensagem, irmão. Mensagem todo mundo lê, mas não entendes. Pode você ouvir mensagem todos os dias, mas não entender. Amém. Precisa do homem que é equipado por Deus para te fazer entender. E você despreza isso, irmão. E você despreza isso. E não obedece e pensa que é uma brincadeira. Eu não trago anedota para vocês, irmão. Não. Eu sempre tenho dito a vocês. Se eu chegar ao ponto de trazer que te engano aqui, é melhor vocês me tirarem. Aqui não é lugar de pregar anedota. Estamos a trazer as coisas vivas. Amém. Amém. Há muita coisa, meus irmãos. Muita coisa que deve ser ouvida. E se você for a ver, vamos ver na mensagem. Ainda continuando nessa mensagem, no 227. E agora, o homem é o sujeito de Deus. É através do homem que Deus trabalha. Crê nisso? Amém. É através do homem que Deus trabalha. Deus equipa um homem para o representar. Amém? Eu posso mandar para você agora. Irmão, vai até Nhamatanga. Você não é você que vai para lá, mas tem representação de alguém. Amém. Se Deus levanta os seus servos, é para os representar. E a Bíblia diz, nenhum servo deve levar a palavra para a sua própria glória. Amém? Amém. Nem mesmo eu devo levar esta palavra. Esse grande pregador grande. Irmão, é simplesmente uma caída que estou a fazer. Amém. A glória tem que ir para o dono que me mandou. Amém. Se eu te recomendo, irmão, vai entregar isso. Irmão, está fraco.
Irmão Mateus leva isso aqui e vai dar irmão David. E chega lá e diz, sou eu que estou a te dar. Além de dizer, é Daniel que me mandou, sou eu que estou a te dar isso. Está querendo o que essa pessoa? É a sua glória. Sim. Amém. A glória não vai para nós, Não. a glória vai para o Altíssimo. Amém. A glória do homem tem limitação, meus irmãos. Amém. Mas a glória de Deus não tem limitação. Deus pode dividir tudo contigo, mas uma é a única coisa: a adoração. Esquece. Esquece, irmão. Deus nunca vai dividir com ninguém a adoração. Pode te dar, é dinheiro, Deus vai te dar. É caros, Deus vai te dar. Satanás pediu tudo a Deus e Deus lhe deu. Está aí, leva. Mas a única coisa que Satanás não foi dado não deve ser adorado. Amém. E nós ouvimos na quarta-feira, os homens hoje estão a adorar a Satanás, pensando que estamos a adorar a Deus. E é por isso que eles vão ser eliminados na face da terra. Porque deixaram de adorar o Deus Altíssimo para adorar um diabo. Saíram nos curandeiros. Irmão, isso é para Deus. Esse joelho é para adorar a Deus. Não para adorar ídolos, não. Esse todo o corpo deve servir a Deus. Se você desvia o seu corpo para servir outras coisas, é porque está gelado. Esse é o templo do Senhor, meus irmãos. Esse é o templo do Senhor. Deve servir ao Senhor, não servir aos ídolos e servir aos curandeiros. É porque você não tem a palavra de Deus quando faz essas coisas. Amém. Amém. Ah, irmão. Eu sei que temos um Deus que devemos adorar, né? Acreditam nisso? Amém. Há um Deus que a gente deve adorar. Estou a correr, irmão. Indo na mensagem, a estatura de um varão perfeito. O profeta diz: Deus depois de ter a fé, virtude, acho que não temos energia. Precisava de alguma coisa que está aí. Nós sabemos como está constituído o quadro que o irmão Branham desenhou. A estatura de um varão perfeito, né? Eu quero falar para o pequeno Deus, para você chegar ao ponto de auto-chamar-se que é o pequeno Deus e ter a certeza, eu sou o pequeno Deus, como Deus disse. Amém? Amém. E nessa coluna que o irmão Branham fez, irmão David, eu não gostou de apagar isso. Nesta coluna que Deus fez, começa lá, fé vem para ouvir o quê? A palavra. A palavra. E se o mundo diz, eu tenho a fé, é pura mentira. Porque a fé não é possível. Você ter a fé e não ouve a palavra de Deus. Não! Se tens a fé, é a sua cabeça que está te enganando. Mas a fé vem para ouvir a palavra. Depois da fé, Deus vai acrescentar as coisas. Começa a tua fé, apaga tudo, irmão. Faz errado, faz errado. Vamos desculpar, quero ser professor hoje. Amém? Amém. Quero ser professor hoje. Depois da fé, Deus deve acrescentar outras etapas. Amém? Deixa eu desenhar aqui a estatura de um varão perfeito. É porque não temos energia. Tem um quadro aí. Irmão, vem me diga lá o que está aí. Vai lá ver um computador para ditar o que está aí. Essas etapas que estão aí. Primeiro, fé, virtude, Conhecimento. conhecimento, Temperança. Paciência. Piedade. paciência, Piedade. o quê? Amor fraternal. Amor, Fraternal. Espírito Santo, Amor. aqui está. Para você dizer que eu sou o pequeno Deus, depende dessas 7 etapas. Amém. O mundo diz que tem a fé. Você também diz que tem a fé. Amém? E a fé vem para ouvir a palavra. Como você vai ter a fé enquanto você não obedece a palavra de Deus? É possível?
Não é possível. Porque a fé vem para ouvir a palavra. Se ouve a palavra aquele que obedece. Se eu te digo uma coisa e você não faz, mostra que você não ouviu o que eu falei. Amém. É, não é? Amém. Mas se você ouviu, confirma, tem que fazer. Amém. Amém? Então, a fé é a primeira etapa para você ser um Deus. Segunda etapa, fé, virtude. Deus vai acrescentando as etapas. Amém. Segunda e terceira etapa, vem aqui, conhecimento. Não é esse conhecimento que você vai aprender na escola, uma ajuda. Não, tira lá isso. Estamos a falar conhecimento da palavra de Deus. Amém. E entender bem esse conhecimento, vai dizer, conheço bem as mensagens. Conheço bem, não é isso. Não, tirar isso. Que conheço bem, tem muita revelação. Tirar isso, irmão. Estamos a falar conhecimento de Deus. Amém. Depois do conhecimento, temos temperança. Estamos aí. O cristão deve ter temperança. Não é só viver, só... Não. Tem que saber se temperar. Não estou a falar de temperamento que você faz no seu carinho, não. Estamos a falar de temperamento das coisas, de que você como se comportar. Amém. E vem paciência. E tem cristãos que não têm paciência. Sabe disso? Amém. Temos crente que não tem paciência. Hoje pediu a Deus, quer um emprego. Se Deus não lhe der hoje, está aí no escuro ali. É porque você não tem paciência. Amém. Deus cumpre com o seu programa no seu devido tempo. Amém. Se Ele disse, vou te dar emprego, Ele vai te dar. Se disse, vou te dar filho, Ele vai te dar. Ana viveu tanto tempo sem filho, mas Deus nos últimos dias de Deus. Abraão com 90 anos já não nasce. Não poderia ter a semente de Abraão e Sara. Mas Deus disse, não é nada, Abraão. Eu sou Deus que te fez de você. Filho jovem de 18 anos. Abraão, nessa idade, voltar com 18 anos. Irmão, Deus tem um poder que não tem poder de Deus. Amém. Paciência, meus irmãos. Porque crentes de hoje não têm paciência. Demorou, deixa ele fazer o que eu quero. Tem um curandeiro, tem como uma sambaciana está aí. Demorou, não. Naquela igreja aí fala assim, então tem profeta aí. Irmão, tenha paciência. Amém. Pediu alguma coisa, Deus pode não te responder na hora. Amém. Não é porque não te ouviu, te ouviu. Ele disse, não seres como os republicanos. Sim. Que oram e querem tudo já na hora. Não pode repetir as orações também, irmãos. Não. Se você pedir uma coisa, deixa Deus resolver. Amém. Todos os dias, tipo dizer, não é possível, irmão. Peça uma e única vez. Deus não é surdo para não te ouvir. Deus, antes de você dizer, Senhor, peço alimento, Deus já sabe. Amém. Antes de você dizer, hoje vou jejuar para Deus me dar um emprego. Irmão, Deus já sabe. Amém. Amém? Porque Ele é um Deus que sabe antes, depois e para todo sempre. Está bem claro aí no livro de Hebreus. Não está claro aí? Deus é mesmo do ontem, hoje e todo sempre. Não está a se falar só de milagres, irmão. Perceber aí? Não está a se manifestar só nos milagres, só não. Então você deve ter paciência. Antes de pedir, está vendo aí? Ontem, antes de você pedir, Deus já sabe. Amém. Quando você pedir, Deus está a ouvir. Para dar resposta, depois vai te responder. Amém. Não é que Deus não pode responder às nossas orações. Deus responde à oração de um justo. Amém. Se Deus às vezes não te responde, é porque a tua oração é misturada com outras coisas. Aleluia. A oração tem que ser uma oração justa, com objetivos justos. Amém. Pedir emprego para depois colocar esse gramatinho. Maluco. Como Deus vai te dar emprego? Amém. Peça um emprego para alimentar a sua família. Alimentar a casa de Deus. O Senhor quer emprego. Depois você dá emprego, gasta. Não sabe por quê.
Então estamos a falar paciência, né? Ver piedade. E o último ver que temos, amor fraternal. Aqui onde todo mundo cai, todo. Você pode perguntar ao homem, você tem amor? Se eu tenho amor, qual amor? Se você tem amor, ama seu irmão, você ama seu irmão quando estamos juntos. Irmão Domingo, graças a Deus, eu te amo, irmão Domingo. Anga boca pepe, não presta, irmão Domingo. Diz que é amor? É amor isso? Não. Não, meus irmãos. Amor genuíno, fraternal. Temos que ter amor. Amor entre irmãos, amar um ao outro. Se eu amo meu irmão, eu estou a amar a Deus. Amém. Como você vai dizer que eu amo a Deus? Tu mesmo, nem o teu homem vale, você não consegue amar. É possível? Não. Deus está no homem. Se você amar este, está a amar a Deus. Amém. Se você odeia este, está a odiar a Deus. Amém. Até crentes de hoje se odeiam crentes. Não faça isso, irmão. Isso mostra que você ainda não é Deus. Amém. E eu estou a lhe dizer, quer Deus ter amor entre um ao outro. Amém. Ama um aos outros. Amém. Amém. Vamos aqui no amor. São quantas etapas? Daqui para aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 etapas. Ainda não terminei. São 7 etapas para você ser um Deus. Aquele dito, o pequeno Deus, tem que ter essas 7, mas ainda não está completo. Amém? Ainda não está completo. A fé, isso é a fé. Sim. A fé, tudo isso. Vê joelhos, conhecimento. Até chegar aqui. Você não é o... Não. É? Não. Irmãs, desculpe lá a expressão que vou usar. Quando estamos lá, a irmã está lá no momento de parto. É a palavra, não pode zangar com isto. Quando você está a dar a vida, ou está a dar a luz, e a criança sai para até aqui e sai o corpo, você fica alegre? Não fica alegre. Fica alegre quando vê todo o corpo sair. É ou não? É. Não pode ficar abominado com isso. É a palavra. O próprio profeta fala disso. Amém? Amém. Fica alegre quando vê todo o corpo saiu. É ou não é? Ainda com isso. Temos essas 7 etapas para você ser um Deus. Para você ser um Deus, precisa do pescoço. Precisa do pescoço. Sem pescoço você não é Deus. Pescoço é Espírito Santo. Amém. Se você não tem Espírito Santo, não é possível ser Deus. Ser Deus, ele tem todas as 7 etapas. A última etapa, acrescenta-se o Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito Santo estiver em você, mesmo de bater, Amém. Amém. mesmo de insultar, convosco. Amém. Eu estou bem. O Senhor Jesus Cristo sofreu todas as tentações. Ele disse, Amém. porque eu sou a palavra completa. Amém. Se você tiver o Espírito Santo, pisarás as víboras, não vai te fazer nada. Amém. Está escrito, né? Amém. Ou é uma mentira que estou dizendo? Está escrito. O Espírito Santo é que faz você ser Deus. E tudo que Deus, o Senhor Jesus Cristo fez, você também fará. Amém. Ele disse, São Marcos, não é nada isso que estou fazendo. Se tu crês, farás as grandes obras. Amém. Grandes obras que outras obras o Senhor não fez. Isso que o irmão Bruno não fez, dar sexo a criança. O Senhor Jesus Cristo fez? Não. Você vai fazer grandes obras se tu tiver o Espírito Santo. Crentes de hoje não estão preocupados em ter Espírito Santo. Estão preocupados em entrar também na igreja. Só já viva também. Não é ser crente isso. Pode estar aqui, mesmo assim não és crente. Pode estar dentro da igreja, você pensa que sou crente, mas não é crente. Vá lá ver nas igrejas que estão lá. Católica, batista, tem pessoas lá. E dizem também que somos cristãos. Mas no coração, no fundo, estamos a ver que não são cristãos. E eu não estou a dizer a eles, você também está aqui, que não é cristão. Converta-se hoje.
Amém. Ainda não terminamos. O Espírito Santo. Se tu tiver Espírito Santo, tu serás de Deus. Aquele que disse, pequenos deuses. Está a dizer, você tem que ter o Espírito Santo. Se tiver o Espírito Santo, você está relaxado. O 7º dia é Espírito Santo. O descanso para nós é Espírito Santo. Amém. Se você não tem Espírito Santo, não há descanso. Amém. Ainda está em guerra. Como ela toda hora na cabeça é guerra. Mas quando tiver o Espírito Santo, você está relaxado. Veja o Adventista do 7º dia. Diz o 7º dia, sábado, ele descansa. Como vamos descansar enquanto ainda está no pecado? Como vamos descansar quando ainda está na guerra? Vai descansar você quando tiver o Espírito Santo. Se tiver o Espírito Santo, tudo acabou para você. O mundo morreu. Nós temos de olhar quando aquelas prostitutas que vocês vão reparar, não vai ter tempo. Porque o Espírito Santo já te selou. Quem tiver carinho, está selado. Que enviou, eu quero enviar um envelope para quando eu onde está minha esposa. E quando eu colocar o selo, eu dar a chapa, vai entregar, ele não vai abrir. Se ele abrir, minha esposa dizer, não, essa carta já foi aberta. Não é isso? Amém. Então, é a mesma coisa com você. Você é o envelope. O envelope deve estar selado. Nós devemos estar selados. Não é dizer às pessoas, eu sou daquele da Bíblia. As pessoas devem ver a sua natureza. Amém. O seu caráter. Quando tu tiveres o Espírito Santo é o pescoço. Aí o amor de Deus liga com você. Amém. O pescoço e a cabeça são irmãos, inseparáveis. Amém. Ficam juntos. Quando você tiver o Espírito Santo, logo vai ter uma ligação para você. Então, para você ser Deus, depende dessas todas etapas. Agora eu pergunto, irmãos, você já tem todas essas 7 etapas? Já tem isso? Não. Se calhar você está. Como você vai estar aqui? Se Deus já deu o chamado. A Bíblia diz, se você tiver já fé, Deus vai acrescentar a virtude. Amém. Você diz que tem a fé, como Deus já deu o chamado, acrescentou a virtude para você. É porque não estás a viver a palavra corretamente. Amém. Quando estiveres na palavra corretamente, na fé aqui, Deus deve acrescentar a virtude. Da virtude acrescentar conhecimento, conhecimento até amor. Se tu tiveres amor, então Deus vai ligar com você. O homem completo, não o homem metade. Nós devemos ser o homem completo. Essas 7 etapas é tão difícil e é tão fácil para você te ver. Mas a semente de Abraão deve ter essa etapa. Amém. Se você é a semente de Abraão, tens que ter 7 etapas para a 8ª etapa ligar a você. Não é só dizer, não, eu tenho o Espírito Santo. Vamos ver os frutos, irmão. Vamos ver os frutos. Porque a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Amém. É não é? Pelos frutos. O crente é descoberto através dos frutos. Amém. Eu te conheço através dos frutos. Você deve me conhecer através dos frutos. Não é através da minha boca. Não. O que fala engana. Mas aquilo que se apresenta diz o que eu sou. Amém. Se você quer descobrir quem é Daniel, me pisa os da ferida, vai me conhecer. Se você quer conhecer quem é domingo, só você vai ter uma namora de domingo. Ainda não conhece o domingo. Você não conhece o domingo. Não conhece Daniel. Pisa na minha ferida, vai me conhecer. É aí onde nós vamos dizer, ah, esse é crente mesmo. Amém. Ah, esse sim é crente mesmo. Porque o caráter fala mais alto do que a boca. Amém. A tua boca vai... Porque a boca todo momento está a falar. Mas a natureza, meus irmãos, o caráter é que fala mais alto para Deus. Não adianta enganar um ao outro. Não.
Não, moça. O caráter é uma coisa muito importante. Amém. Amém? É o caráter. A Bíblia deixou bem claro: pelos frutos os conhecereis. Nós conheceremos um ao outro através dos frutos. Amém. Amém. Alguém pode me abrir livros de Galatas? Deixa eu ver aqui. Onde eu vou terminar? O fruto do amor. Deixa eu ver aqui. Já achou? 5:22. 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é? O fruto do Espírito. Meu santo. A tua versão não sei se está assim. Amém? Mas o fruto do Espírito é. Continua, irmão. Caridade. Para. O fruto do Espírito Santo. Você que diz eu tenho Espírito Santo. Vamos ver. Irmão, começa aí. Caridade. Amor. Tem amor? Você diz eu tenho Espírito Santo. Tem amor? Vamos. Gozo. Tem gozo você? Vamos. Paz. Tem paz? Diz você, eu tenho Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo tem amor. Por quê? Amor é Deus. A Bíblia diz, Deus é amor. Agora, você é Deus. Aonde amor é que você tem? Então, onde está amor? Não é isso? Aonde está o amor? A Bíblia diz que vocês são deuses. Onde está amor? Porque Deus é amor. Depois de amor vê gozo, vê paz. Deus está em paz, irmão. Desde a criação, quando até Lúcifer rebeliou contra Deus, Deus nunca se agitou. Ele está em paz. Pode-se Lúcifer tentar aquilo, Deus está na sua posição. Deus está em paz. Vamos, irmão. Longanimidade. Longanimidade, tem isso? Vamos. Benignidade. Bondade. Fé. Mansidão. Temperança. Está aí. Para nós descobrirmos. Se você tem Espírito Santo, tem que ter essas etapas. Meus irmãos? Amém. Então, para você ser Deus, tens que ter todas essas etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira. Porque quando tu tiver só uma só etapa, Deus vai acrescentar outras etapas. Porque Ele sabe, esse deu grande sacrifício. Porque só para chegar na primeira etapa, a grande guerra, meus irmãos. Amém. Grande guerra. E Ele disse àquela mulher naquele dia, com fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Porque a fé, não é todos que têm fé, meus irmãos. Tem crentes que nem fé não tem. Pode compreender a banda. Enquanto muito mais acabamos de curubir. Não vai enganar. O que faz curar você é a fé. Sem a fé não é possível. Pode ver aqui uma coisa socorrer. O socorrer de Petirim não vai aprender. Enquanto não vai te curubir, pastor não tem que Amém. Todos os homens que Deus, Senhor Jesus, que se curou, porque as pessoas tinham a fé. Se você for a ver o centurião que seguiu o Senhor para tentar curar o seu afilhado, ele disse: eu nunca vi a fé nunca vi a fé em toda Jerusalém como que está neste homem. Viu? Essa mulher com fluxo de sangue, mesma coisa, a tua fé te salvou. Porque a fé, irmão, é uma coisa que você não entende. Você faz pelo impulso. A fé te puxa, vai. Não é você que faz, irmão. Porque a fé imaginada não pode dar nenhum fruto. Não. Amém. Mas a fé genuína, ela vai dar frutos. Amém. A cura que você clama está na sua própria fé. O emprego que você clama está na sua própria fé. Você pode dizer: não, eu tenho fé. Agora, por que não está se cumprindo? Não se preocupe. Dê a tempo a Deus. Amém. Se tu dar tempo a Deus, Deus vai cumprir no seu devido tempo.
Nosso tempo é apressado, mas o tempo de Deus não é apressado. Você está a ver? Estamos em 2025. Para Deus não está em 2025. 1000 anos para Deus é um dia. Não dê pressa, meus irmãos. E a palavra está bem clara. E entenda isso hoje no Espírito. Amém? Então, vocês são Deus. Vosso Deus disse para eu vos dizer que vocês são deuses. Amém. Crê nisso? Vocês são Deus. Fica à vontade que Deus está me dizendo que eu sou Deus. Não pode dizer que sou eu que estou te dizer. É Deus que está te dizer que você é um Deus. E se você vai sair ser Deus, vai em casa, em paz, de que eu sou um pequeno Deus. Amém. A doença que está me atormentando, tenho que ser eu a expulsar. A doença vai sair com a tua própria fé, irmão. Amém. Porque a fé cria. A fé cria. Não é possível você criar nem a fé não ter. Precisa ter já fé. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Palma para o Senhor Jesus Cristo. É a fé, meus irmãos. Sobre a palavra. Desculpa, meus irmãos, eu estou aqui, quero testemunhar sobre a pregação. Como a pregação disse que nós somos pequenos deuses, de fato, sim, somos. Porque antes de ontem, ou na semana passada, a minha mulher estava doente, lá em casa. Ficamos semana passada, até antes de ontem, sexta. Eu comecei a me preparar, tipo, estava desesperado, porque comecei a pensar, minha mulher está doente, então tenho que voltar. Então, com o ensinamento de outros pastores, o pastor disse, eu gostaria que, eu quase jamais tive noção de viajar dia nos cultos. Só que o pastor achava distante. Eu, quando entrei dentro, comecei a raciocinar. Esse aqui foi um ser. Só que ele falou andar. Então, quando entrei dentro, comecei a pensar. Ele foi um ser de Deus. Falou, você para quê? Comecei a pensar, raciocinar, então outra coisa de ensinar. Ele não falou abertamente porque você é um novo dele. Achou naquele tipo, se eu me falar abertamente, ele pode se magoar ou achar tipo ódio. Por isso falou, depois ele foi. Então, quando eu entrei dentro, eu comecei a pensar. Comecei a falar sozinho. Deus, eu sou teu filho. Por mais que não sou bom, mas o que eu sei, eu cumpri tudo. Sobre o casamento, a minha vida. Sei que eu sou homem, não há bondade no homem. Mas eu cumpri todas as coisas que o Senhor, ou que o Senhor quer, ou que o Senhor quis, para que eu fizesse. Então, eu gostaria que cumpri tudo. Aquela mulher também esperou que um dia desse o marido viesse. Então eu vi, estou com ela já está doente, aquilo ali. Então aqui eu tenho que conversar com o próprio Deus, dizer que, Senhor, se eu esperei sobre o casamento, cumpri todas as coisas que era necessário da sua palavra, então se o Senhor não curar minha esposa, o Senhor não é Deus, porque eu esperei tudo. Então quando eu comecei a sentir aí dentro chorar, Senhor, minha esposa está doente, um servo de Deus, o mundo vai dizer como? Fez casamento agora, veja lá a esposa como está. Então, com a palavra do servo, disse que eu não gostaria que o irmão viajasse o dia do culto, e depois dali foi. Eu comecei a pensar nisso. Pelo fato de dizer, nem meu pastor lá comigo fala assim, irmão, tá bom. Quando fala assim, eu fico raciocinando aqui. Se você não fala coisa sem terminar, alguma coisa está do outro lado. Dali só falei essa parte, deixei. Depois liguei para minha esposa, alô mãe, como está? Ela disse, já estou bem. Para quando ela não conseguia levantar na cama, ia fazer aquilo, eu disse, já estou bem, carreguei sozinho água, fiz sozinho, quase pus água sozinho na roupa de banho, fiz banho. Eu disse, só que o pastor à noite me falei, só fiquei calado, tipo, agora a mensagem não é nada, nós somos pequenos Deus. Temos que ficar forte com a mensagem do Senhor. Obrigado. Eu não sabia que tinhas falado. Bem, só saí de casa sabendo que não ia viajar. Eu não sabia que ficou através da palavra na qual eu te ajudei. Mas está bom, qualquer coisa de falta de conhecimento,
Vamos perdoar outra coisa que faz com conhecimento. É tão difícil, né? Ouvir ou ver o crente viajar no dia de hoje, né? Acho que o pastor Charles dizia mesmo o assunto, né? É tão difícil. Todas as vezes, por conta das circunstâncias, deixamos. Então, que Deus te abençoe. Eu termino por aqui. Do púlpito que ele me ofereceu. Então, nos colocamos em pé antes. Os irmãos sábios. Pode vir. Irmão, Antônio, parece que tem alguma coisa? Pode aproximar antes do irmão Tomás, porque o irmão Tomás orar tem que fechar tudo. Ninguém vai falar mais. Já lembrou? Desculpe lá, podem sentar um pouco. Podem sentar um pouco. Vamos me desculpar, irmãos. No domingo passado, falei um assunto e acabei esquecendo, que os irmãos me lembraram também. Era mesmo a imposição das mãos dos novos diáconos. Então, depois do culto, eu acabei me esquecendo totalmente. E hoje me lembrou o diácono. Então, sendo assim, irmão Antônio, irmão Domingos, irmão Antônio e irmão João, pode se aproximar aqui com as respectivas esposas. Pode abrir essa porta, deixa esta porta, deixa abrir. Irmão João, a sua esposa, irmão Antônio, com a sua esposa. Não pode acostumar um diácono, a sua esposa, a estar em casa no dia de culto e você estar aqui. Está me ouvindo, irmão? Acho que no Domingos, lembra-se, eu já toquei de novo neste assunto. Tão doloroso saber que a esposa do diácono está em casa, o diácono está aqui. O exemplo está no diácono, né? Então tem que deixar. Vê lá, a irmã já não foi ligada? Então, temos o irmão Célio, que está se ajudando com o irmão. Pode vir aqui. Está se ajudando com o irmão. Pode deixar a irmã, pode dizer a irmã ficar. Pode vir aqui em cima. Temos o irmão Célio, que está se ajudando com o irmão Mateus. E o irmão Célio tem alguma coisa que ele está a consertar. Por esta razão, estou a ver a ausência dele. Que está a consertar alguma coisa na sua vida e dentro em breve ele poderá terminar, resolver o mesmo assunto e poder regressar a congregar. Amém? E com isso ajudemos ele nas orações para que Deus possa o ajudar a resolver o seu problema. Se os irmãos vão ajudar ele nas orações? Amém. Então é assim que nós vamos fazer. Então, com isso, estamos a procurar um irmão que vai ainda auxiliar ou vai trabalhando o irmão Mateus. Então, ainda vamos fazendo as pesquisas para ver o que Deus vai poder nos ajudar. Então, temos aqui os dois irmãos, o irmão Antônio e o irmão João, que foram apresentados há dias anteriores, que eles poderiam auxiliar nesses dias que estavam no processo de estágio. Então, agora eu vou fazer a pergunta a eles e eles vão me dar a resposta neste exato momento. Irmão Antônio, está disponível para dar continuidade neste ofício? Atendendo e considerando não está a trabalhar para o homem, mas sim está a trabalhar para Deus. Está disponível para dar continuidade no trabalho do Senhor? Sim. Irmão João. Amém. Então, palma para o Senhor Jesus. Então, os irmãos que estão ainda ajudando nessa parte do dia, que
são 4 agora, mas ainda ao longo do tempo vamos ver o que Deus pode vir a nos ajudar. Então, coloquemos nossas cabeças inclinadas para podermos orar. Obrigado ao Pai Santo, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, ó Pai, nós não paramos de invocar o seu nome e nem cansamos. Estamos agradecidos nesta manhã. Aqui estão os seus filhos, estão livres e dispostos para te servir. Ó Pai, pedimos que possa os ajudar nessa batalha, que possa os ajudar nessa trajetória, para que possam pegar o rumo até o término deste trabalho. O término deste trabalho é quando a noiva partir deste lugar. Pai, pedimos que possam os ajudar a permanecer cada vez mais humildes e a permanecer cada vez mais juntos neste trabalho, unindo as suas forças em prol do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho te pedido nesta manhã que possa os ajudar. Eu coloco agora as minhas mãos no seu filho. O Pai, aqui está o seu filho, irmão Antônio, que está neste momento dedicando-se ao seu trabalho. Que não seja a sua força, sua inteligência ou sua sabedoria, mas sim seja a tua própria sabedoria, ó Deus. Amém. Para que ele não possa olhar na tua sabedoria, não possa olhar nas suas coisas, mas sim possa olhar nas suas santas escrituras. Dê a força a ele, ó Pai. Dê a energia a ele, ó Pai. Porque este trabalho que ele está agora exercendo é um trabalho que ele poderá sacrificar muitas vezes. Perderá a noite, indo lado a lado, ajudar os seus irmãos. Meu Pai, nós te pedimos que possa ajudar a ele, que tenha esse ânimo, que tenha esta força de te servir. Porque ele não serve a um homem, serve a um Deus Altíssimo. E toda a sua força, a autoridade e o poder esteja sobre ele. Pai, eu entrego ele nas suas santas mãos e também ajude a sua esposa, para que não seja maldizente, para que ele não seja maldizente. Pai, nós sabemos que, como diz as suas santas escrituras, que o diabo não seja maldizente, nem a sua esposa seja maldizente, mas que possam servir a Deus com toda a longanimidade. Pai, o ajude, que essa toda a longanimidade esteja sobre ele, que possa servir-te com toda a paciência, com todo o amor. Pai, nós sabemos, esse ministério, este trabalho, não é um trabalho fácil, mas para ser fácil, dependemos do seu Espírito Santo. Amém. Pai, eu quero entregar as suas santas mãos. Oh Pai, mais uma vez, eu coloco as minhas mãos na cabeça do seu filho, que agora as minhas mãos representam as suas mãos, que a minha voz representa a tua voz. Pai, coloque toda a sua energia no seu filho, todo o seu poder e autoridade no seu filho, para que ele possa pegar este trabalho, não como servir o homem, mas sim servir a um Deus. Tudo que nós servimos a um Deus, as energias têm que vir de Deus. Pai, que todo o Espírito Santo esteja sobre ele, para que possa o guiar neste trabalho. Porque nós sabemos, este trabalho não é levado por nosso intelectualismo, não é levado por nosso conhecimento, mas é levado pelo conhecimento de Deus. Todo o conhecimento de Deus esteja sobre ele. Que ele possa ter esse ânimo, essa energia de visitar a casa dos seus irmãos, de ver os seus irmãos, e que possa tirar nessa igreja com toda a autoridade que tu colocaste. Eu entrego ele nas suas santas mãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, palma para o Senhor Jesus. Então nos coloquemos no pé. No outro mais. Obrigado, mulher, por Zulu na pança.
tubereka takuta na sisi sonsene zile chitemo wakati batu watuma mprofeta bwera pano padziko tangu yake ana mulungu akalipana bakada swekapo na mulungu mprofeta mbadabwera mbadatumiwa wana mulungu kabichitika weka kuti ndikale mwana mulungu ndani mulungu asankuliratu mzimu mzabikazikika kuti ndi mwana wa mulungu ichi mphamvu si forsa kuti ndibichite tani mulungu mwatisankhula brigade mwana mulungu anakhala obedesa atingobedeseni faleseni kukapa mulungu paiwake kuye molonga vizinji pakati patu mofundisa vizinji igereshani mulungu mwana mulungu adevere kutakuviri ngabebu chinasangalisi pepa ndikuti ndimo mwana mulungu mwasankula ndi mbewu mwana labaleni adapepa ndi mbali ndine dali nawo nguya ndimwe mwasankula kuti ine nazakali ndiyone kutamulenge tukupereka takuta mulungu mulemerero khali pakati patu pedzani ananu mustasazo kale profeta pana mavunzwa kuti kodi evangeli nakosa chinja muntu evangeli mprema na konda evangeli kabe chinja kangareti nenda madzi ingabira madzi sema na nyama zosene pandiza pesho sene pantunda kakana na bwana ninga kakana nsomba bwana ninga nsomba obrigado pai evangelo ndiye kutupea kutifindisa nanu mbuya mutidzoze mutivaziki fundamento mutipasefe muchitemesene minafuremo pakati patu pinalonga kadadia pepe bikhali kati mwati tichite ifi tikhanari force tichite pepe ngana mungu obrigado pai kapasani jamani sinana mbikuzo kuna kumala nepisizo na force wanga ndichite ndikhale musantu ndikhale mutenda mwana mungu ndani pia bwera kale obrigado pai pedzana nanu pano padondo invajeni ngodi paridzo pano padondo sekala mwana mulungu ngati kuparidzo pananana lipanga sianseni dai tuli kuna kreshi klasi kati megreshi mazini ananu ndi bwananu mafundisa safafara pariza paranano obrigado muya tubrigado kuta bwereserani pamfu kumparizi mpaseni mashi sabidoria ya uzimu kuti mulungu alonge mashi pindi pa uzimu ajesi kumida na mulungu mutoropa cha Kristo. Amen. Amém. 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 Que Deus vos abençoe. Quero aproveitar de informar os irmãos que o nosso irmão Sebastião, a esposa está doente, assim que deixe disponível pode nos cuidar, se encontra incomodado. Que Deus abençoe. E neste momento, peço ao nosso grupo coral para entoar o hino, para dispersar o povo de Deus. Que Deus abençoe. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.